Boa tarde. Prazer estar aqui em Natal, sendo recebido pelo nosso querido Faustino, que está com óculos. Quem aqui conhece o Davi Valência de Sergipe? Ele está com óculos igualzinho do Davi Valência. Primeiro eu quero começar fazendo uma grande crítica aqui, porque o senhor Guto Zacarias, ele tem uma semelhança com Arthur Duval. Calma, que a crítica não vai ser tão forte assim quanto parece. Que é o seguinte, todo o congresso que nós fazemos ao redor do Brasil é a mesma fala. Então você não aguenta mais ouvir esse discurso. Teve no Rio de Janeiro... por favor, escuta o coleguinha. Eu escutei quietinho você. Senta lá. Mano, eu venho com a camiseta do cara e toma crítica. Pelo amor de Deus, velho. Ô, pare de criticar o MBL, velho. O Nando Moura já faz isso. Falar mal do Lula e do Bolsonaro no Congresso da MBL é fácil. Quero ver falar mal do MBL. E o etanol? Você sabe o que o etanol disse pro outro? Eita, nós. Nessas horas é bom ter um fone para não ouvir isso, né? E é o mesmo discurso sempre. E eu busco inovar. Então, assim, tem lugares que eu faço uma coisa melhor, tem lugares que eu faço uma coisa pior. Então, aqui vou ter uma inovação. Você, que parece o relator da CPMI do INSS. Qual que é o problema do Brasil? Você. Fala um problema do Brasil. Caralho, se vocês tiverem dificuldade de falarem uma dificuldade... Eu vou falar, mano, eu tô palestrando na Noruega. Eu tô na Suíça. Imposto, segurança. Sol muito forte dentro dos lugares internos, que tá a ponto de você usar óculos escuros. Os animes de onde que não são bons? Tem razão. E se a gente pegasse todo o dinheiro da Lei Rouanet para animes? Você acha uma boa, né? Eu quero... Gostei, o Guto é aplaudido falando do Renan presidente, eu sou aplaudido mandando Rouanet para anime. Tá vendo a diferença de público? Eu quero falar para vocês o seguinte, o difícil é achar uma área do Brasil que não tem problema. Tudo tá errado. A gente fala muito sobre abuso do judiciário, mas todos os poderes do Brasil abusam. O poder do qual eu faço parte. 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Não é papel de deputado ficar mandando orçamento pro seu estado. Isso é uma perpetuação de gente que ganha votos sendo governista. Então, assim, você acredita no quê? Qual que é o seu posicionamento? Nenhum. Os mesmos deputados que aprovaram o teto de gastos, na base do Temer, revogaram o teto de gastos na PEC da transição, sendo base do Lula agora. Os mesmos que aprovaram o congelamento do salário mínimo no governo Bolsonaro, aprovaram a política de valorização real do salário mínimo do Lula. Então, assim, o cara não acredita em nada. Ele não tem convicção nenhuma. Ele não se elege defendendo nada. Aí depois as pessoas ainda se surpreendem, falando, nossa, mas como é que o Congresso Nacional não reflete a vontade da população? Primeiro que, vamos ser muito sinceros, em relação ao Congresso Nacional, boa parte da população vende o voto. E aí é um ciclo de venda. Por quê? O deputado, ele vende o voto para o presidente. E aí, o presidente compra o voto do deputado com emenda. E aí, o deputado compra o apoio do prefeito com aquele dinheiro daquela emenda. Aí o prefeito compra o apoio do vereador com o dinheiro que foi repassado pelo deputado. Aí o vereador compra o voto do eleitor com o dinheiro que ele recebeu do prefeito. É um ciclo sem fim. E esse mesmo Congresso Nacional, ele só se mexe para fazer alguma coisa em relação ao Supremo quando o Supremo faz o quê? Mexe com emenda. Ou seja, quando o Supremo faz o que tem que fazer, é que o Congresso se incomoda. Agora, quando o Supremo faz o que não tem que fazer, que é decidir a lei por nós, que é decidir sobre IOF, que é decidir sobre dívida de Estado, que é julgar título de futebol, aí o pessoal não se incomoda. O problema não está em quem ocupa o Congresso Nacional hoje, o problema não está em qualquer ministro do Supremo que esteja no Supremo hoje. O problema está no próprio poder que o Supremo tem, no próprio poder que o Congresso tem, no próprio poder que o Presidente da República tem. E é por isso que nós somos o único grupo que defendemos uma nova Constituição, porque não é uma reforminha aqui, outra reforminha ali, está tudo errado. A gente fracassou em tudo. Escolha um setor do mundo, uma habilidade, uma vocação, um serviço público, e eu vou te mostrar um lugar em que o Brasil fracassou. Tudo.
Tirando, eu sempre faço 3 honrosas exceções. O agronegócio, com a pesquisa agropecuária da Embrapa, que está na fronteira do conhecimento do mundo, que é aquela lenda também, aquele mito, né? De que não, no Brasil tudo que planta dá, porque o clima é bom, porque o solo é bom, não é nada, gente. A gente fez milagre aqui. Nós desbravamos a agricultura no Brasil. Não tinha métodos de agricultura para clima tropical. Nós fizemos primeiro aqui. E a gente foi ponta de lança no mundo. Depois, aviação civil, Embraer, ITA. Estamos na fronteira de conhecimento de aviação civil. Depois, a medicina da USP. Medicina de média e alta complexidade no Brasil também está na fronteira de conhecimento de pesquisa. O problema da saúde brasileira é acesso em média e alta complexidade. Todo o resto, segurança, economia, tributação... eu converso... Tem o Porto Digital de Recife, sim. Também vou fazer essa exceção para você. Vou conceder essa para você. E também vou conceder o que você fez eu perder o raciocínio agora. Mas o meu ponto é, nós fracassamos em tudo. Converso com empresários japoneses e veja, a Ásia tem as melhores notas de matemática do PISA do mundo, mais do que qualquer país europeu, mais do que os Estados Unidos. Aí o empresário japonês fala, mas por que você não investe no Brasil? Porque calcular imposto é muito complicado. Eu falei, pô, no país de vocês é muito difícil, eu não sei o quanto que eu preciso pagar de imposto. Eu pago o imposto que eu acho que eu preciso pagar e eu posso ser preso. Porque vem a Receita e fala, tá errado. Aí o cara fala, mas se a Receita já sabe quanto eu tenho que pagar, por que eu preciso contratar escritório de advocacia e contabilidade para descobrir o quanto eu tenho que pagar se ele já sabe? Por que ele não vem e me diz, você precisa pagar isso? Não, eu vou lá e digo que tem que pagar X. Aí o cara fala, não é X não. Eu falo, então por que você não falou em primeiro lugar? A gente vive a gente tem um sistema em que tem pessoas no início que para facilitar a vida delas, a gente coloca elas num sistema simples. Você já parou para pensar na maluquice que é isso? Porque a gente está admitindo que todo o resto é complicado. Não, tem um regime aqui que é simples. O resto é um inferno. Mano, por que tudo não pode ser no regime simples? Porque todo o regime tributário não pode ser simples. Tudo, segurança pública. Pô, o sujeito, saiu uma notícia do sujeito que tinha 86 passagens pela polícia, foi solto em audiência de custódia 8 vezes. Aí depois saiu outra notícia falando que um sujeito tinha 87 passagens pela polícia e tinha solto na audiência de custódia pela 9ª vez. Era o mesmo cara. Olha, o sujeito é pego 88 vezes. Não é que assim, tem uma investigação, ainda estamos descobrindo se foi ele, se não foi ele. Ele foi pego 88 vezes em flagrante. 88 vezes a polícia chegou... E aí tem gente que, nesse sentido, critica, o judiciário solta. Mas aqui vamos fazer um exercício de empatia e nos colocar no lugar do juiz. A nossa lei manda soltar mesmo. A nossa lei manda soltar. A nossa lei fala para o sujeito responder em liberdade. E aí, desse ponto, parlamentar, quem é do Congresso Nacional, não fala. Só fala, o problema de soltar bandido é do judiciário. Não, é da lei também. Que é fraca, que é frouxa. E toda vez que a gente coloca para votar, a maioria se acovarda. Não tem coragem de defender o posicionamento que precisa ser defendido. Em relação ao Supremo, eu diria também que a maior parte do discurso dos nossos parlamentares é covarde. E não é covarde por não defender impeachment de ministro A ou de ministro B. É covarde por não reconhecer que, independentemente de qual ministro esteja nessa cadeira, essa cadeira é poderosa demais para sequer existir. E atenção, aqui eu quero dar um recado para o meu amigo, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eu não estou defendendo a extinção do Supremo Tribunal Federal. Quero que isso fique muito claro. O que eu estou defendendo é que a gente tire o Supremo do Judiciário. O Supremo não tem que ficar julgando o caso concreto. O Supremo julga a lei. É a Corte Autônoma. Se o nosso modelo foi inspirado no modelo europeu, então que a gente tenha cortes europeias. A gente tem uma corte autônoma, constitucional, que julga a lei. Outra corte julga políticos, outra corte julga casos concretos. A gente concentra na mesma corte o poder de julgar lei, de julgar pessoas. É óbvio que qualquer um que esteja lá vai abusar do poder, porque o poder já é abusivo por natureza. Outro ponto, tudo está na Constituição. Saúde está na Constituição, tributação está na Constituição, lei trabalhista está na Constituição, administração do Colégio Pedro II está na Constituição. Então tudo chega no Supremo. Se tudo está na Constituição, tudo está sujeito a controle de constitucionalidade. Então não é o problema 1 ou 2. É o poder que a instituição inteira tem hoje. E mais uma vez reforço, o único projeto político hoje que defende uma nova Constituição para a gente enfrentar todos esses problemas somos nós. Ninguém mais tem sequer capacidade de imaginação de enxergar de maneira estruturante um projeto de país dessa grandeza. O que a gente vê à esquerda ou à direita são arremedos, fracos, frágeis, sem o mínimo de profundidade.
É assim, a gente vive num cenário hoje, não só que tem dois tipos de deputados que não leem o projeto que votam, tá? E a maioria esmagadora dos deputados não leem os projetos que votam. Pra vocês terem consciência da maior parte das leis que regem a nossa vida hoje foram votadas por pessoas que não leem. Semana passada, um deputado me mandou uma mensagem no WhatsApp escrevendo cenário com S. Em inglês, né? É um poliglota, eu que não entendi ele. Poliglota, fala português e várias merdas. E tem duas espécies. O centrão, por quê? Porque o centrão não se interessa. Até que tem gente inteligente no centrão, tá? Mas que usa pro mal. Mas tem gente inteligente. Mas mesmo o cara inteligente do centrão não lê, por quê? Porque o que interessa é se o governo tá pagando ou não tá pagando pra ele votar aquilo. Porque o que importa no final é ele inaugurar a praça dele pro eleitor dele. E tem outro tipo de deputado que não lê o que vota. Só que esse aí, o eleitor dele acha que ele lê. Que é aquele que cola na bota do Bolsonaro ou do Lula e ele só olha pro painel e vê, tá, como é que o PT tá votando? Então eu vou votar junto porque eu sou do PT. Como é que o PL tá votando? Então eu vou votar junto porque eu sou bolsonarista. E o cara não lê. Por quê? Porque o eleitor dele já tá feliz, falando, Bolsonaro mandou votar o quê? Então ele votou junto com o Bolsonaro, então ele tá certo. E não interessa que o cara votou, ele não leu o que ele votou. Então o problema está em todo lugar. A dificuldade é a gente encontrar um lugar do Brasil onde não tenha problema. Tudo tem problemas. O nosso saneamento básico é medieval. E assim, e por medieval eu ainda estou sendo generoso, tá? Porque ainda tinha feudos em que o saneamento era melhor do que no Brasil. É uma situação grotesca. A gente está recebendo agora o mundo inteiro na COP, em Belém. E os países pobres, desesperados, falando, tirem essa COP de Belém, porque eu estou tendo que pagar 20 mil reais por dia para o meu primeiro-ministro ficar num barraco. Gente, é uma insanidade. E aí a gente critica, vem a base dos barbalhos lá, fala, tá falando mal do nosso Pará. Não, estou falando mal do seu Pará. Estou falando mal do seu governador, que mantém o povo na miséria de propósito para continuar governando para sempre. Macapá é a capital mais miserável que eu já visitei. É um lugar assim que em regiões centrais não tem asfalto. Amapá tem o líder do governo Lula, que é o Randolph. Tem o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Como é que um lugar com gente tão poderosa, que dita não só o que acontece no próprio estado, mas no resto do país, é tão miserável? E veja, no Brasil a gente tem uma lógica muito boa, né? Quanto pior for o seu serviço público, mais dinheiro o governo federal vai te dar. Então eu sou um governador. Tem lá X% de mortalidade infantil. Se a mortalidade infantil passa para 2x, eu ganho o dobro. Olha o nível de lógica perversa. E quando eu falo, veja, estou no Nordeste. Quando eu falo isso no Congresso Nacional, que é um absurdo, os deputados do Nordeste falam, mas é um absurdo porque vocês do Sul e do Sudeste têm que nos ajudar a acabar com as desigualdades regionais. Mas, meu amigo, já desde Getúlio tem essa política de acabar com a desigualdade regional. Quanto tempo mais vocês querem? Essa é uma política fracassada. Dar mais dinheiro para quem é mais incompetente não funciona. Assim, não sei se a razão de vocês é capaz de compreender isso, mas não funciona. Você não vai tirar ninguém da miséria com base nisso. Estava discutindo essa semana a Zona Franca de Manaus. 20 mil reais por emprego na Zona Franca de Manaus. Para eu produzir num lugar sem infraestrutura nenhuma e escoar para o resto do Brasil. E o salário médio lá é 3, 5 mil reais. Valia mais a pena eu pagar o dobro para o cara não fazer nada. Do que continuar financiando. Aí quando eu falo porque você quer destruir a Amazônia, a indústria da Zona Franca... Não, meu amigo. Pode ficar com 100% do recurso da Zona Franca de Manaus. Mas vamos utilizar uma coisa decente, vamos investir tudo isso em infraestrutura, vamos investir tudo isso na criação de um parque tecnológico de verdade, em aumento de produtividade? Não. Vamos conceder privilégio tributário. Então, assim, eu quero contar com o apoio de vocês porque o nosso projeto ele é mais chato, o nosso projeto ele é mais difícil, o nosso projeto não envolve a gente montar em nenhuma liderança política e ter voto fácil por causa disso. O nosso projeto envolve a gente passar pelo inferno juntos para a gente tentar amenizar um pouco a situação do nosso mundo terreno. Então eu quero saber se eu posso contar com cada um de vocês para isso. Posso? Pode. Já vi que não. Meu, se vocês vão para um projeto broxado desse jeito, então, meu amigo, olha, eu recomendo, deve ter um congresso, sei lá, do PP aqui do lado,
Vocês vão ser muito bem recebidos com essa energia de centrão. Que, sei lá, eu tô sentindo que se eu falar quem quer emenda aqui, vocês vão falar... Não, gente, pô, posso contar com vocês? Aí sim, então vamos que vamos. Valeu.